Nelson Rodrigues, um dos maiores cronistas do futebol brasileiro, disse uma vez que o Fluminense era o maior time. Segundo ele, alguns poderiam contestar dizendo que os fatos provam o contrário, mas ele rebatia: pior para os fatos. Renato Paiva, depois de vencer o PSG, disse que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Alguns dias depois, quase que para provar o próprio ponto, ele perdeu para o Palmeiras sendo favorito. Bem-vindo ao Papo de Esquina Mundial de Clubes. Eu sou o Luca, eu tô aqui com a Isabela e com o Lucas, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu nas oitavas, começando justamente pelo jogo Botafogo e Palmeiras. E aí? Palmeiras e Botafogo foi um jogo equilibrado, né? Os dois times estavam pensando em não tomar gol, então no começo do jogo eles estavam mais na questão defensiva, os dois times, mas acabou que o camisa 10 do Palmeiras se destacou e conseguiu marcar para o time, fazendo com que o Palmeiras se classificasse para as quartas de final e o Botafogo foi eliminado, levando também a demissão do ex-técnico do time. Esse jogo a gente consegue entrar em várias camadas, né? Primeiro pela escalação ousada do Abel. O Abel ele entrou com o Alan, que já tinha entrado muito bem em alguns jogos. E também começou com o Maurício também muito bem, vinha de um gol feito contra o Inter de Miami. Então ele já começou com essa escalação diferente. Já em relação ao time do Botafogo, o Renato Paiva optou pelos três meio-campistas, repetindo a escalação que ele fez tanto contra o Atlético de Madrid, tanto quanto contra o PSG. E inclusive isso rendeu várias críticas a ele, falando que ele não estava jogando como um favorito, não estava sendo ofensivo, estava jogando com um time com uma postura com medo do outro adversário, então rendeu muitas críticas a ele, e a gente viu isso durante o jogo, né? Durante o jogo, claramente praticamente só o Palmeiras atacava, o Botafogo tinha alguns lampejos durante o jogo, e muitos deles vieram só na prorrogação após o gol do Paulinho, que por sinal o Paulinho fez algo extraordinário, que jogou 40 minutinhos, no máximo 50, entrando do banco, na verdade saindo do banco, e fez o gol que assim, praticamente paga o valor da contratação dele, o que é um grande feito para ele, além dessa questão financeira, a questão de superação com relação à lesão dele. Então ele tem esse carinho ele já conquistou esse carinho pela torcida do Palmeiras justamente por esse gol, e também as entradas que ele tinha feito nos últimos jogos também foram excelentes. Essa questão de conseguir mudar o jogo com poucos lances uma coisa que poucos jogadores no mundo têm essa capacidade, e no futebol brasileiro dá para se contar nos dedos. Então é excelente partida da equipe do Palmeiras, na minha opinião, uma partida covarde do Botafogo. Eu acho que tinha condição de ir mais para cima do Palmeiras, e essa postura rendeu a demissão do Renato Paiva, né? Renato Paiva que começou muito bem o Mundial, e aí a gente, lógico, vai enfatizar a vitória dele contra o PSG, e agora contra o Palmeiras acabou sendo demitido, que é um pouco surpreendente. Mas o futebol brasileiro é isso, né? O futebol brasileiro basta poucos jogos para um técnico ser demitido, e o Renato Paiva provou desse veneno do futebol do nosso país. Em contrapartida ao Botafogo, que fez uma partida muito abaixo, um outro time carioca que também estava nas oitavas e que fez um bom jogo foi o Fluminense, né? O Fluminense teve uma das suas melhores atuações dentro do Mundial, né? O Germancano desencantou, fez do jogo número 200 pelo Fluminense, o primeiro gol pelo Mundial, então acho que a torcida foi à loucura, né? Eles estavam esperando aí o gol do Germancano. E o John Arias se destacou mais uma vez, né? Ele passou no meio do campo, assim, ele desliza, ele consegue aparecer em todas as escalações possíveis do time, ele tá lá fazendo ótimos passes, e fez o passe da vitória, né, do time do Fluminense. Um jogo de manual do Fluminense, né? Assim, o Fluminense foi muito bem, mereceu ganhar da Inter, e vamos dar o mérito ao Cano, porque o Cano, esse gol inicial do Cano, ele ajuda muito a equipe a seguir com grande foco e uma grande moral pro resto do jogo, mas eu também quero enfatizar que a defesa da Inter de Milão falhou no primeiro gol, né? Assim,
um jogador não pode receber uma bola na pequena área sozinho, com capacidade de fazer o que quiser, e ainda mais entre dois zagueiros. Então, para mim, o primeiro gol do Cano foi uma falha da defesa da Inter de Milão. Em relação ao segundo, o que foi o gol do Hércules, acho que o gol do Hércules reflete muito mais o cansaço da Inter e a grande disposição do Fluminense, né? Fim de jogo, o Fluminense também já vinha melhor nos minutos finais. A Inter teve seus lampejos mais ou menos no meio do primeiro tempo, um pouco antes da parada de hidratação, com algumas chances que o Lautaro fez, o Fábio também fez grandes defesas. Mas eu acho que o que fez grande diferença nesse jogo foi justamente essa imposição física da equipe do Fluminense, né? A equipe chegou com uma escalação diferente, uma escalação com 5 atrás, e claramente deu certo, né? Falando um pouquinho mais da Inter, tem essa questão também do baque da eliminação, não só da Champions, como esse Mundial, e aí reflete muito na fala que o Lautaro teve numa coletiva pós-jogo, que ele declarou que ele vai ficar na equipe para ganhar títulos, para recuperar a equipe, e quem não quiser, que vá embora e procure outro clube, porque não vai jogar no clube de má vontade. E essa declaração refletiu muito em um jogador específico, que foi o Çalhanoğlu, né? O Çalhanoğlu, ele não jogou esse Mundial por lesão, inclusive rendeu várias críticas a ele, por conta muito da sua disposição para estar junto com a equipe, para se recuperar a tempo da competição terminar, para ele jogar alguns jogos, caso a Inter tivesse avançado mais. E aparentemente o Lautaro não gostou muito dessa falta de empenho do Çalhanoğlu. E é isso, ver como é que o elenco da Inter vai se recuperar agora, né? Tem técnico novo, que é o Chivo, que é ídolo como jogador da equipe italiana. E, enfim, o Inter de Milão vem num momento muito delicado para a próxima temporada, ver como é que eles vão conseguir se reconfigurar diante desses desafios que eles tiveram na temporada passada e dessa final amargo para a temporada deles. Bom, e para fechar as talvez surpresas dessas oitavas, a gente teve o Al Hilal contra o Manchester City, que talvez foi um dos jogos mais disputados da competição até agora, né? Exatamente, o Al Hilal, ele se destacou muito, né? Eu acho que se a gente der um panorama geral, assim, dos outros jogos, enfim, do próprio time mesmo, do clube, a gente esperava que o Manchester fosse, sim, ir para as quartas de final, mas eu acho que a questão defensiva do time avacalhou bastante. Eu acho que foi algo que eles deixaram a desejar. E um dos maiores destaques do time do Al Hilal foi o Marcos Leonardo, o Malcolm também, né? Foram os dois jogadores aí que fizeram 3 dos 4 gols da classificação. Então, eu acho que isso traz uma visibilidade não só para o time do Al Hilal, mas também para os dois jogadores. Isso traz um destaque muito grande e mostra que os jogadores brasileiros têm um baita de um potencial aí dentro do Mundial de Clubes. Enfatizar essa questão do Al Hilal, e justamente essa questão dos brasileiros. O Al Hilal é o time fora da Europa que tem o maior investimento financeiro entre as equipes, né? Tem ótimos jogadores, a gente tem o Milinkovic-Savic, que não foi um dos grandes destaques nessa partida, mas é muito bom, jogou muito bem os últimos jogos, em especial contra o Real Madrid. E claro, tirando os brasileiros que a Isa comentou, tem o Bono e o Coulibaly, né? O Bono fez uma defesa espetacular contra o Savinho, o Savinho ele dá 2 cortes no Bono para tentar limpar ele da jogada, e o Bono faz uma defesa que é um milagre, a defesa. E ao longo do jogo também ele foi fazendo grandes defesas também, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. E o Coulibaly também, que é um monstro de zagueiro, né? Teve 17 ações defensivas durante a partida, enfatizando justamente essa questão do esquema defensivo do Al Hilal ter funcionado muito bem, embora tenha tomado 3 gols. Foram 3 gols que, na minha opinião, gols que foram rebatidos, não necessariamente muito bem trabalhados, tirando o último gol, que foi o do Foden, que aí realmente para mim foi um gol trabalhado. Os outros 2 foram um gol mais de sobra. Destacar também a partida do Renan Lodge como terceiro zagueiro, que foi muito bem. Renan Lodge jogou o jogo inteiro com uma boa intensidade. E é isso, o Al Hilal vem bem pro resto do campeonato. Eu acho que é uma equipe que tem grandes condições de chegar à final, eliminando o Fluminense, e nas semis eliminando ou o Palmeiras ou o Chelsea. É uma equipe muito sólida, né? Tirando essa vitória contra o City, tinha empatado já também com o Real Madrid. Ver como é que eles vão continuar agora no resto da competição, né? Se eles vão conseguir manter esse ritmo ou se eles
vão decair e vão ser eliminados pro Fluminense, né? E para fechar os times brasileiros, um último jogo que, enfim, não foi bem uma surpresa, mas o jogo do Bayern e do Flamengo. O jogo do Bayern e do Flamengo, eu particularmente achava que o Flamengo ia sim conseguir passar para as quartas de final, mas a gente vê que a atuação do time, diferentemente do que os jogadores do Flamengo falaram, até do que a torcida falou, não foi um jogo tão bom quanto os outros que eles fizeram dentro do Mundial, né? A gente viu aí com o placar, com a eliminação deles do campeonato. Então, acho que eles não manteram a consistência que eles estavam tendo em todos os outros jogos, a consistência defensiva, a consistência ofensiva também. Acho que eles deixaram muita abertura, né, para o placar que teve e acabaram sendo eliminados da competição por falta de consistência defensiva dentro de campo. Eu acho que, honestamente, o Flamengo nunca teve chance contra o Bayern, né? Tanto pré-jogo quanto no jogo em si. Aí você vai achar estranho porque o Flamengo teve em alguns momentos do jogo, tipo 2-1, 3-2, um gol de diferença, mas é aquela questão, parecia que o Bayern diminuía o ritmo e aí, tomamos um gol, aumentava o ritmo e fazia mais um. Acho que eles decidiram o jogo nos primeiros 10 minutos, 9 minutos, com aqueles 2 gols relâmpagos que eles fizeram, um gol contra do Pulgar, que foi muito mal na partida, inclusive o Pulgar saiu de jogo no primeiro tempo, aparentemente com uma fratura no pé. Então, é ver como é que a equipe do Flamengo vai contornar esse problema pro resto da temporada, até porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem a sequência do Brasileirão, é ver como é que eles vão fazer isso. Eu acho que o grande problema do Flamengo, assim, eu acho que foi a saída de bola. Acho que a saída de bola pecou muito, o time tomou uns 3 gols ou 2, justamente nessa questão da saída de bola. O segundo gol do Kane foi um erro do Luiz Araújo, que vinha até muito bem no jogo, mas nessa saída de bola errou. O afastar de bola para o gol do Goretzka também foi um erro de saída de bola da equipe do Flamengo. Então é isso, é até uma coisa que o Felipe Luiz falou no pós-jogo, foi essa questão justamente talvez uma falta de concentração da equipe, talvez justamente essa solidez defensiva que talvez tenha pecado, como a Isa falou. E eu acho que a equipe do Flamengo tem que se orgulhar muito do desempenho que eles tiveram, não competiram de igual para igual, porque é muito difícil competir de igual para igual com o Bayern, mas também não foi uma atuação vergonhosa, então eles têm que voltar com a cabeça erguida, porque fizeram o que dava e acho que a torcida também está muito orgulhosa do que viram da equipe. Bom, e além desses times que a gente já comentou, os outros times classificados, que, enfim, também não foi muito surpreendente a classificação deles, foi o Chelsea, o PSG, o Real Madrid e o Borussia Dortmund. Mas vamos falar agora das quartas, do lado dos brasileiros principalmente. Será que vai rolar uma semifinal brasileira no Mundial? Eu acho que os times brasileiros, eles vêm com muita garra, né? Desde o começo do campeonato, Fluminense e Palmeiras, eles têm chance, sim, de chegarem à final, eu creio. Mas como o Palmeiras vai jogar com um time misto, acho que talvez isso possa complicar na atuação contra o Chelsea, porque o Chelsea também vem muito, muito forte. E no caso do Fluminense, eu tenho a esperança de que talvez eles possam, sim, se classificar. Na minha opinião, eu acho que é mais provável a gente ter uma semifinal entre Al Hilal e Chelsea do que Fluminense e Palmeiras. Acho que no lado do Palmeiras, essa questão deles entrarem com a linha defensiva praticamente reserva, porque o Murilo machucou contra o de Miami, o Gomes e o Piquerez foram suspensos para esse jogo, então só jogam, se o Palmeiras passar, só jogam na semi. E eu acho que essa questão da linha defensiva pode pesar muito para a equipe do Palmeiras. E no caso do Fluminense, assim, o Fluminense ele tá jogando muito bem, teve uma vitória muito sólida para cima da equipe da Inter de Milão, e o Al Hilal também está muito bem. O Al Hilal ele vem de um empate contra o Real Madrid como destaque e também uma vitória contra o City nas oitavas. É uma equipe muito sólida, então o Fluminense vai ter muita dificuldade para conseguir superar a equipe árabe nesse confronto que eles vão ter nas quartas. É claro que seria melhor um confronto entre Palmeiras e Fluminense na semifinal, até para a gente ter um time brasileiro garantido na final do Mundial. Mas se fosse para dar um palpite, eu acho que é um pouco difícil dos dois passarem. Talvez o Fluminense tenha mais chance de passar do Al Hilal do que o Palmeiras do Chelsea. E falando no Chelsea, justamente o técnico, o Enzo Maresca, ele criticou duramente a questão climática dos Estados Unidos, por conta do jogo do Benfica e Chelsea, que ficou parado por 2 horas. Ele disse que, enfim, não tem condição de ser num lugar
em que existe a possibilidade disso acontecer, porque é um jogo completamente diferente. Tanto que o Benfica foi e empatou logo quando voltou o jogo. Enfim, depois não conseguiram segurar o resultado, mas o Enzo Maresca ele ficou bem irritado com essa paralisação. Realmente esse caso do clima é algo muito recorrente, né? Já foram 7 jogos aí paralisados por conta disso. E a gente não pode esquecer que os Estados Unidos vai ser palco da Copa do Mundo, né, ano que vem. Então é importante ter essa análise mesmo sobre o clima, enfim, sobre outras coisas dentro do país que possam afetar os jogadores, o desempenho dos clubes, porque uma das maiores competições mundiais aí está chegando. E nós não queremos que nenhum dos clubes seja prejudicado, né? Principalmente o Brasil, por coisas externas que nós não podemos controlar, como a temperatura, o clima, enfim. E justamente essa questão do clima interfere muito na questão de resfriar muitas equipes, né? O Chelsea é um exemplo. O Chelsea ele estava ganhando o jogo contra o Benfica até os 80 minutos de jogo e teve a paralisação por conta da chuva muito forte que teve no local da partida. E aí o jogo retomou depois de muito tempo. Com 4 minutos de jogo depois da retomada, o Chelsea cometeu um pênalti, o Benfica fez o gol. O jogo ficou 1-1, foi para a prorrogação, talvez... Se não tivesse essa questão da chuva, talvez o jogo nem iria para a prorrogação e a equipe do Chelsea teria poupado tanto o preparo físico quanto talvez o tempo de jogo, né? E é claro que depois, na prorrogação, o Chelsea fez mais 3 gols e ganhou de 4-1, e isso passa um pouco despercebido, mas aparentemente para o técnico do Chelsea não passou, né? Bom, seguimos aí no aguardo das quartas de final, torcendo para os times brasileiros, para que role, no melhor dos mundos, role uma semifinal só com brasileiros, para garantir, como o Lucas falou, para garantir um brasileiro na final, mas eu não acho difícil de pelo menos um dos dois passar e ter uma semifinal com brasileiros. Do outro lado, a gente tem praticamente um mata-mata de Champions, todos que foram finalistas da Champions recentemente, PSG, Real Madrid, Bayern e Borussia Dortmund, e vamos ver quem que chega na final. Esse foi o Papo de Esquina Mundial de Clubes. Muito obrigado por assistir e a gente te aguarda aqui na próxima para falar das quartas de final desse campeonato que está muito bom.